E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Mas vamos começar a aula de hoje, então. A gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre soluções e a aula de hoje vai ser uma listinha de exercícios que a gente vai resolver juntos. Queria dar alguns avisos antes, como toda vez eu faço, mas eu peço que vocês terminem de ver os avisos e pausem o vídeo. Sim, por favor. Por quê? Eu vou colocar o link dessa lista na descrição do vídeo. Então, se vocês puderem entrar no link e resolver essa listinha, seria ótimo. E aí depois vocês veem a aula, porque daí eu vou estar fazendo a correção dessa lista, então vocês podem ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram e o porquê. No final, tem um gabarito. Vocês podem conferir, dar lá o certinho ou o errado, seja o que for. Mas se vocês puderem voltar e ver esse vídeo, vocês vão conseguir entender por que vocês erraram alguma coisa ou não, né? Se Deus quiser, vocês acertam tudo porque vocês são craques. Mas é isso. E mais um avisinho. Eu não passei essa lista pro PowerPoint ou pro Word, justamente porque eu pretendo pular os exercícios que envolvem cálculos. Porque a gente vai ter outra aula e eu pretendo resolver nessa outra aula para ser uma aula com mais cálculo mesmo. Então, a gente só vai resolver os exercícios que envolvem a teoria mesmo da solubilidade. E pode parecer que não, mas tem bastante coisa que dá pra gente estudar e é um conteúdo que cai em peso, né, nos vestibulares, no Enem, enfim. Então é isso, esses são os avisos, alguns a gente vai pular e eu vou resolver o máximo que eu conseguir, né? Porque a gente tem 30 minutos, então vamos lá, né? É isso, eu não sei ser professora às vezes, porque eu me acanho, mas tudo bem. Questão 1. A gente tem um gráfico aqui, né, da curva de solubilidade. E aí tá falando assim, ao analisar o gráfico acima, percebe-se que... Vamos lá, então. A gente tem o quê? A gente tem a solubilidade de dois sais, o brometo de potássio e o cloreto de potássio. Ok. Aí a letra A tá falando assim, a solubilidade do cloreto de potássio é maior do que a do brometo de potássio. Ou seja, esse daqui estaria solubilizando mais do que esse daqui. Gente, é bem simples a gente pensar nesse exercício. O que seria a solubilidade? Não é essa seta aqui? Qual que tá sendo maior, assim, que tá apontando mais assim para cima, a inclinação? Não é o brometo? Olha como ele tá subindo mais do que o cloreto. Então, na verdade, não. Né? O brometo está sendo o que está solubilizando mais, que tem uma solubilidade maior. E, para vocês entenderem de um jeito mais certo, eu vou fingir, ó, acompanha a setinha que tá rodando aqui na tela. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Nossa, é uma desgraça, não dá para desenhar, né? Mas tudo bem. Vamos pegar esse ponto aqui. Se a gente traçar uma retinha aqui, ó, e subindo, o que vai acontecer? Nessa temperatura aqui, eu não sei qual é, eu só peguei como referência mesmo, a gente vai ver que o cloreto, ele vai estar solubilizando aqui, tá vendo? Ó, mais ou menos aqui, assim, ó. Agora, se eu seguir essa reta para cima até chegar no brometo, ele vai estar solubilizando aqui em cima. Então, qual que está solubilizando mais? O que solubilizou aqui embaixo ou o que solubilizou aqui em cima? Com certeza o que solubilizou em cima. Mais em cima, né? Porque isso significa que tem mais soluto dissolvido em 100 ml de água. Então, é por isso que o brometo, na verdade, é o que está tendo uma maior solubilidade, e o cloreto não. Então, a letra A não pode ser. Letra B. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Vamos ver o que está acontecendo. À medida que a temperatura está aumentando, ó, a solubilidade está o quê? Está aumentando também. Então, não é isso. Não é a nossa resposta certa. Até porque, se a temperatura... Se isso realmente acontecesse, a reta, né, aqui da curva seria decrescente. Ela iria fazer assim, ó, pum, ia vir para baixo. Mas ela está apontando para cima, né? Ela está crescendo, ela está sendo crescente. Então, também não é a nossa resposta certa. Letra C. A solubilidade do brometo de potássio é maior do que a do cloreto de potássio. Tá certo, foi o que eu falei para você na alternativa A. Então, a resposta certa é a nossa letra C. Fechou? Ok. Vamos para a próxima questão, então. Questão 2. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio numeradas de 1 a 4
Não, gente, nem é 6, é 6. Foram preparar. Pra vocês verem, professores. Eu não sou professora, né? Mas eu tô ensinando, às vezes eu também dá uns pane assim na cabeça. Mas tudo bem, são 6, né? A gente sabe ler números romanos. Tá. Em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas, né, do nitrato de sódio em 100 gramas de água. Beleza, em alguns casos o nitrato não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de sódio em função da temperatura e 6 pontos que correspondem aos sistemas preparados. E aí a gente tem aqui todos os pontos, a gente tem a curva, beleza. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitados são... Gente, o que é um precipitado? Eu deveria ter falado isso para vocês na aula passada. Mas o precipitado nada mais é do que o nosso corpo de fundo. Ou seja, é aquela solução que eu acabei colocando mais soluto e aí ele não conseguiu dissolver tudo. E aí ficou um pouquinho no fundo. A gente fala que é o precipitado. Que a gente foi preparar uma solução e essa solução se precipitou. Então acabou formando um corpo de fundo. E aí entra o que eu ensinei para vocês, né? Na última aula. E olha, tem alguém ligando aqui. Que legal. Não vou atender. E aí, o que eu ensinei pra vocês? Que a gente tem, beleza, a curva de solubilidade. E quando a gente pega um ponto que tá em cima da curva, a gente diz que essa solução é saturada. Se a gente pega um ponto que está abaixo da curva, é insaturada. E um ponto que está acima da curva é supersaturada. E aí, beleza. O que o exercício está pedindo? Os únicos dois que formaram precipitado. Quem que forma precipitado? São as soluções que estão super saturadas, que tem mais soluto. Então, seriam as que estão em cima, né, acima, né, da nossa curva aqui de solubilidade. Então, as únicas que estão é a 1 e a 3. Então, essa é a nossa resposta certa. Agora, a gente acha isso nas alternativas. Seria, então, a letra B, a nossa resposta certa. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o motivo. Próxima questão. A curva de solubilidade de um sal hipotético é... essa daqui envolve cálculo, então eu não vou resolver agora. Deixa eu até anotar aqui. E na aula que vem, né, daí de exercícios, a próxima aula de exercícios, eu vou pegar as que eu achar mais dificinho, assim, sobre cálculo que envolve a curva de solubilidade para fazer com vocês, tá bom? Então, não esquentem que eu vou resolver junto, sim, algumas para vocês, né, terem mais ideia. Essa aqui também envolve um pouco de cálculo, mas dá pra gente fazer, de meio de cabeça, assim. Daí eu não vou precisar desenhar, até porque nem tem como. Tá, a questão 4 fala assim, o gráfico a seguir refere-se à solubilidade em gramas por 100 gramas de água, de determinado sal em diferentes temperaturas. Se a 40 graus forem acrescentados 20 gramas do sal em 200 gramas de água e deixada a mistura em repouso sob a temperatura constante, obter-se-á 1. Solução saturada, 2. Corpo de fundo e 3. Solução diluída. Dessas afirmações, a gente vai ter que ver o que tá certo e o que tá errado. Beleza, então, vamos pensar assim. Ele tá falando a 40 graus. 40 graus é o quê? É mais ou menos isso aqui. Em 40 graus, vamos tentar analisar quanto que vai solubilizar. Ou seja, vamos tentar analisar onde vai estar o nosso ponto de saturação, né? Onde a solução é saturada. Então, eu vou seguir isso daqui reto e chegar, né, na curva. É mais ou menos aqui. É mais ou menos umas 400 gramas, né? Isso em 100 de água. Agora, o que o exercício está falando? Está falando que é essa temperatura, só que é 20 gramas do sal em 200 de água. Se a gente fosse tentar converter isso para esse gráfico, se em 20 gramas eu tenho 20 gramas de sal, eu tenho 200 gramas de água, em 100 gramas de água, quanto que eu vou ter de sal? Eu vou ter que diminuir metade, né? Então, seria 10 gramas. Exatamente. Porque eu tô dobrando, né? Então, por exemplo, se o exercício está falando que é 20 gramas do sal e 200 de água, se eu for converter, né, para esse gráfico que é em 100 de água, eu teria que
diminuir. Então, seria 10 gramas. Eu espero que tenha dado para entender. Eu fiz esse cálculo de cabeça. É um pouquinho mais simples, assim, de você conseguir entender, porque são números que são múltiplos, né? A gente só tá dobrando, então acho que dá para entender. Beleza. Então, seria 10 gramas. 10 gramas é muito pouco, gente. É muito pouco. Então, a solução não estaria saturada. Então, a 1 aqui, né? Essa primeira aqui não estaria certo. 2. Teria corpo de fundo? Não teria corpo de fundo. Só teria corpo de fundo se eu ultrapassasse, ou seja, colocasse aqui em cima da linha. E para isso, iria precisar de muito mais soluto. Então, não tá certo. 3. A solução estaria diluída? Sim. Porque o que é uma solução diluída? É eu ter simplesmente diluído, dissolvido, né? Todo o soluto que eu coloquei. Então, não importa se eu coloquei a quantidade ideal, né, o máximo, ou uma quantidade inferior. Ele vai ter sido totalmente dissolvido. Então, a única resposta certa aqui dessas 3 afirmações é a 3. Logo, a nossa resposta certa aqui no gabarito seria a C. Apenas a 3 é correta. Deixa eu olhar o meu gabarito. C, é isso mesmo, acertamos. Próximo. Espero que eu tenha dado para entender. Questão 5. Considere o gráfico de solubilidade das substâncias a seguir. Daí a gente tem 2 substâncias aqui. O nitrato de potássio e o sulfato de sódio. Aí eu vou ter que achar a alternativa incorreta. A alternativa é incorreta. Beleza. Letra A, tá falando que no intervalo, né, da temperatura de 30 a 100 graus, há uma diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. Então, vamos analisar. 30 graus está aqui, 100 graus está aqui. O que está acontecendo? A solubilidade está falando que está diminuindo. Vamos analisar. Tá caindo, né? Sim, tá certo. Diminuiu mesmo a solubilidade, ou seja, eu comecei a aquecer mais, ele começou a dissolver menos. É bem estranho, né? Como isso varia muito, né? De sal para sal, de soluto para soluto, né? No caso. Então, essa resposta aqui não seria certa, porque a gente tá buscando a errada, né? Nossa, parecia a Dilma falando. Letra B. Na temperatura de 40 graus, o nitrato de potássio apresenta a mesma solubilidade do sulfato de sódio. 40 graus, né? 40 graus, a gente vem e sobe aqui. Olha, é verdade, tá vendo? As duas cruzaram, né? Quando tem um ponto em comum, é porque a solubilidade está sendo a mesma dessa temperatura. Então tá certo também, ou seja, não é a nossa resposta que a gente está procurando. Letra C. Na temperatura de 20 graus Celsius, o sulfato de sódio é mais solúvel do que o nitrato de potássio. Vamos lá, então, 20 graus Celsius. Tá falando que um é mais coisado que o outro, mas na verdade não, né? Tá sendo igual, tá sendo a mesma solubilidade, ou seja, um não tá sendo mais solúvel que o outro, os dois estão sendo solúveis por igual. Então essa é a nossa resposta certa, porque é errado. Ai, só eu sou tonta, né, pra achar graça nessas coisas. Então a resposta certa é a letra C, fechou? Próxima questão. 6. A 6, nossa, gente, essa questão ela é muito cabulosa. Vocês vão ter que fazer muitas contas. Eu vou tentar resolver ela na próxima aula, não prometo, porque provavelmente vai tomar muito tempo. E tem mais coisas ainda que eu quero resolver com vocês. Nossa, é tanta coisa. Então, assim, eu vou pular essa questão, mas eu vou deixar indicado para vocês como que faz. Tá falando assim, ó, o gráfico a seguir que mostra a variação da solubilidade do dicromato de potássio na água em função da temperatura foi apresentado em uma aula prática sobre misturas e suas classificações. Em seguida, foram preparadas 6 misturas sob agitação energética, utilizando o dicromato de potássio sólido e água pura em diferentes temperaturas conforme o esquema. Aí aqui a gente tem o gráfico da curva de solubilidade e a gente tem os 6 esquemas de 6 soluções que eles prepararam. Na primeira solução, a 30 graus, colocaram 15 gramas em 100 de água, depois 3,5 gramas em 20 gramas de água, 2 gramas em 10 gramas e assim sucessivamente. Aí tá falando assim, após a estabilização dessas misturas, o número de sistemas homogêneos e o número de sistemas heterogêneos formados correspondem respectivamente a... Gente,
vamos pensar, o que é uma solução? Uma solução é justamente um sistema homogêneo, é uma mistura homogênea em que tudo vai se misturar. Então, o que seria um sistema heterogêneo? Seria aquela solução que formou um corpo de fundo. Por quê? Porque é uma parte, né, da solução que não se dissolveu e está sendo visível. A gente está vendo que eu acrescentei uma quantidade maior do que o solvente era capaz de dissolver. Então, a gente vê que isso forma um sistema heterogêneo. Então, o que a gente precisa considerar? A gente precisa calcular todos os que forem, todos os que derem ou saturado ou insaturado, ou seja, os sistemas homogêneos, e ver quantos que foram supersaturados, ou seja, formou corpo de fundo. E aí, a gente vai precisar pegar um ponto de referência, né, aqui na curva de solubilidade e fazer várias regras de 3. A gente vai ter que fazer regra de 3 para todas essas 6 soluções e descobrir se está saturada ou insaturada. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, a gente tem 3 que estão a 30 graus Celsius e 3 que estão a 70. Então, a gente vai pegar o que está a 30 e a 70 e a gente vai usar isso como referência. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar assim, que, ó, os que estão em 30 graus Celsius, o quanto está sendo solúvel é 20 gramas. Ou seja, 20 gramas em 100 gramas de água está sendo dissolvido. Então, a gente vai usar essa informação. A gente vai fazer uma regra de 3 em que a gente vai ter 20 gramas em 100 gramas de água. E aí, se a gente analisar esse primeiro caso, 15 gramas em 100 gramas de água, está sendo insaturado, né? Porque se em 100 gramas eu posso colocar 20, eu coloquei 15 e eu acabei colocando 15, eu poderia ter colocado 5 gramas a mais. Então, a gente já vê que esse seria, então, um sistema homogêneo. Anota isso. Beleza. Aí, vai fazendo isso com todas as outras próximas. Aí, por exemplo, essa daqui. A gente não está usando mais 100 gramas de água, está usando 20 gramas. Então, vai ter que fazer uma regra de 3 para encaixar isso aqui, ó, nessa curva de solubilidade. Então, a gente vai ter que fazer várias regras de 3. E é assim que resolve essa questão, fechou? Não vou falar mais, senão eu vou acabar resolvendo. E já deu 17 minutos, eu tenho mais algum tempinho só. Próxima questão também envolve conta, eu não consigo fazer conta agora, então eu vou pular. A próxima questão também é 8, então a gente vai para a questão 9, que eu acho que a 9... calma, deixa eu analisar a observação. Essa daqui também vai envolver alguns cálculos, então a gente vai pular ela também. Vamos agora para a questão 10. Ok. Eu acho que essa daqui não precisa fazer nenhum cálculo, não. Vamos lá, então. Da FUVEST, hein, gente? Quem aí vai prestar FUVEST para ir para USP? Nossa, gente, é top, hein? Muito top. E difícil, mas eu acredito no potencial de vocês. Questão 10. O processo de recristalização usado na purificação de sólidos consiste no seguinte. Primeiro, dissolve-se o sólido em água quente até a saturação. Segundo, resfria-se a solução até que o sólido se cristalize. Gente, eu já fiz isso em laboratório, é muito legal. A gente preparou uma solução de nitrato de potássio mesmo. Foi de nitrato? Eu acho que foi. E aí a gente aqueceu essa solução e depois a gente resfriou. E aí formou vários cristalzinhos no final da nossa solução. Ficou bem legal. Eu tenho até foto disso. Ai, que saudade de um laboratório, gente do céu. Mas é muito legal. Aí tá falando assim, os gráficos a seguir mostram a variação com a temperatura, né, da solubilidade de alguns compostos em água. Daí tem o nitrato de potássio, o brometo de potássio e o cloreto de sódio. O método de purificação descrito acima é mais eficiente e menos eficiente, respectivamente, para. A gente vai ter que pensar. O que vai cristalizar mais? Vai ser aquele em que a curva de solubilidade vai ser mais acentuada, né? Vai ser maior, a gente vai perceber que a solubilidade é maior. Por quê? Porque conforme eu for aquecendo, eu vou dissolver muito mais soluto. E aí, quando eu resfriar, pum, vai dar aquele assim, aquele choque, e aí vai cristalizar. E o que queria desfavorecer, né? O que queria cristalizar menos?
algum em que a curva de solubilidade não fosse tão assim acentuada. Ou seja, conforme eu fosse aquecendo, nem ia dissolvendo tanto. Porque daí, a hora que eu for diminuir essa temperatura, nem vai fazer tanta diferença, porque conforme eu for aumentando, nem vai solubilizar tanto mais. Então, a gente vai ter que procurar um que solubilize muito e um que solubilize pouco. É esse o meio de pensar para essa questão. Então, o mais eficiente seria o nitrato, de potássio aqui. Por quê? Porque olha ele, gente, ele cresceu assim muito. Conforme eu for aumentando a temperatura, ele vai solubilizando, solubilizando, solubilizando. E o que seria menos eficiente seria o cloreto, de potássio, porque eu fui aumentando a temperatura e, gente, olha isso. Que michuruca. Ele nem foi solubilizando tanto mais, nem foi dissolvendo tanto. Então, a resposta certa seria a letra E, que o mais eficiente é o nitrato, de potássio e o menos o cloreto de sódio. Fechou. Próxima questão. Questão 11, então. As solubilidades em água a 20 gramas de algumas substâncias e suas respectivas massas molares são apresentadas na tabela a seguir. Considerando-se volumes iguais de soluções saturadas a 20 graus dessas substâncias e os sais totalmente dissociados. Beleza. A substância que apresentará maior número de partículas em solução é a D. O que seria apresentar maior número de partículas em solução? É alguma que vai dissolver mais. Ou seja, eu vou conseguir dissolver bastante. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai analisar essa tabela e vai ver, por exemplo, que o número da massa molar vai ser próximo da solubilidade. Porque, por exemplo, aqui, se eu coloquei 85 gramas e consegue solubilizar 90, a gente tem uma ideia. Então, a gente vai pegar um que solubilize bastante. Bastante. Então, ó, o primeiro aqui, o nitrato de sódio. Ele tem uma massa molar de 85 e a solubilidade dele em 20 graus, é 90. Então, não, eu coloquei menos, Então, essa não seria a nossa resposta certa. Agora esse daqui, ó, o brometo de sódio, eu acho que é o brometo de sódio. Coloquei 103 e solubilizou 100 gramas. Até que solubilizou quase tudo, gente? Só 3 gramas que não. Agora esse sulfato aqui, sulfato de amônio. A gente tem 132 gramas e só solubiliza 66. Não, tá sobrando muito. Aqui, esse sal aqui, hidreto de sódio. Vou tentar lembrar de cabeça, Coloquei 150 e ele solubiliza 170. Eu posso colocar até mais. Legal, cara, legal. E a sacarose, 342 e eu solubilizo 200. 200. A resposta certa é a letra C, é o hidreto de sódio. Por quê? Porque ele solubiliza bastante, comparado ao quanto eu coloquei. E aí eu tenho mais partículas. Isso, e aí eu tenho mais partículas em solução. Por isso que a nossa resposta é certa. Então, letra C. Fechou? Próxima questão. Temos mais 5 minutinhos. Nossa, essa questão aqui é bem cabulosa. Essa daqui eu acho que envolve cálculo. Então vamos para a próxima. Nossa, essa daqui, gente, buga o cérebro. Vamos fazer essa. O gráfico a seguir representa as curvas de solubilidade de várias substâncias. Daí tem aqui várias substâncias mesmo. Com relação ao gráfico anterior, assinale a alternativa incorreta. Vamos ter que achar então a resposta errada. Tá, eu não vou nem tentar ler esse gráfico com vocês sem me basear nas alternativas, porque seria inútil. Então vamos direto para as alternativas.
tá falando que o nitrato de potássio é mais solúvel que o nitrato de chumbo em água a qualquer temperatura. Calma. Vamos lá. Eles no gráfico. A gente tá vendo aqui e esse daqui, né? São esses dois aqui, ó. Segue a setinha. De fato, o nitrato, ó, a curva dele tá bem maior do que a desse aqui. Então, tá certo. Ou seja, não é essa a resposta certa. B. A temperatura pouco afeta a solubilidade do cloreto de sódio. Realmente, gente, olha aqui. É essa reta aqui que tá bem reta. Realmente, conforme eu vou aquecendo, nem vai solubilizando. Isso é verdade, gente. Eu já fiz isso em casa pra provar uma coisa pro meu namorado. Ai, gente, sou muito tonta. E aí, realmente, se você coloca, tipo, um pouco de sal na água e tenta dissolver ele, gente, ele não dissolve nunca a bexiga. É incrível isso. Letra C. A temperatura que apresenta o maior aumento de solubilidade com aumento de temperatura é o KNO3. Não, tá aumentando bastante. Aumentando bastante. Mas calma, vamos deixar assim a observação. Letra D. A temperatura ambiente, a substância menos solúvel é o cloreto de magnésio. Vamos achar ele aqui. É esse aqui, né? Ó, esse segundo aqui. E ele tá sendo essa aqui, ó, essa setinha aqui. Temperatura ambiente é mais ou menos o quê? Os 25 graus. Vamos pegar uns 20 graus. Ele é o menos solúvel? É isso que tá falando? É o menos solúvel? Sim, todos os outros estão solubilizando ainda mais. E a 40 graus a solubilidade do KCl e do NaCl são iguais. Vamos ver, 40 graus. Ó, tem duas coisas cruzando, é o KCl e o NaCl, certo? Então, a nossa resposta errada, de fato, era a letra C, né? Deixa eu olhar o meu gabarito agora, porque eu não decorei o gabarito inteiro, né, gente? Calma. Vamos analisar. Erros ao vivo? Temos, gente. Temos. Errar é humano. Calma. A solubilidade tá falando que não é essa a resposta. Ah, é mesmo, gente. Até eu resolvendo essa lista, errei isso de bobeira. E errando ao vivo de novo. Tô errando no vídeo de novo, mas tudo bem. A nossa resposta certa é a letra A. Por quê? O nitrato é mais solúvel do que o chumbo em água a qualquer temperatura. Sim, mais solúvel a qualquer temperatura. Mas eu tô pegando a alternativa incorreta, gente. Erros ao vivo. Tá procurando a alternativa incorreta. Gente, agora eu buguei. Ó, que merda. Tá, vamos retomar o controle e não se estressar. É até engraçado, eu tô achando engraçada a situação. Tá aqui. KNO3, tá aqui. É mais solúvel a qualquer temperatura. Ah, é verdade. Não sabe por quê? Porque se a gente pegar 0 graus, ele vai solubilizar só menos que 20, ó. É esse aqui. E o outro vai solubilizar em 40. Achamos o motivo. Olha, gente, é uma pegadinha muito boa. Vocês estão vendo? Eu até caí nela com vocês, ó. Caí de propósito, tá? Mentira, não foi não. Então, é por isso que a nossa resposta é certa. Porque, assim, se você olhar o gráfico, tipo, rapidinho, bater o olho, você vai ver mesmo que o nitrato de potássio, ele tá, tipo, acendendo muito, ele tá indo muito pra cima. Então tá solubilizando mais, se você parar pra pensar, em todas as temperaturas. Mas se você realmente olhar em todas as temperaturas, o comecinho, ó, a primeira temperatura, que é 0 graus, o outro nitrato, ele tá, tipo, sendo muito superior do que o de potássio. É isso mesmo, gente. Essa é a nossa resposta certa e a aula já acabou. Né? Já vai dar 30 minutos. Bom, mas é isso então. A gente conseguiu até que resolver alguns exercicinhos aí. Eu vou, né, disponibilizar essa lista para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido. Assim, eu tentei explicar tudo na maior cautela. Tanto que nem dá pra resolver tanto exercício assim. Mas a gente só tem 30 minutos e eu tenho. É melhor, né, eu explicar tudo, né, mais passo a passo do que correr. Então, assim vocês conseguem entender melhor e até fazer outros exercícios que são parecidos. Bom, mas é isso então. Um beijinho no coração de cada um de vocês que está assistindo isso. Hoje eu tô mais engraçadinha, né? Não sei se vocês gostam ou não gostam, mas eu sou assim. Mas é isso, gente. E eu tenho mais 15 segundos.
Legal, cara. Próxima aula tem mais. Vou falar o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver sobre contas que a gente faz, né, em relação à solução, concentração, molaridade, várias coisas. E depois só exercício. Bom, mas é isso a aula de hoje. Até a próxima, que no caso é amanhã. E tchau, tchau.